Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast Trilha do Sucesso. Estou aqui com Marcela Viana e com a Mauri Oliveira. Estamos falando sobre autoliderança. Meu nome é Cristina Viana e espero que vocês sejam muito bem-vindos neste primeiro podcast. E parabéns para nós, né, que estamos aqui. Mauri, quer dar uma palavrinha? Primeiro episódio, muito importante, o tema que nós vamos trazer, vamos compartilhar, autoliderança. É uma habilidade muito requerida pelas organizações, pelas empresas, pelo mercado. Então, quem está de olho aí na busca pela inovação, pelo desenvolvimento, precisa entender um pouco mais de autoliderança. Marcelo. Então, eu estou muito feliz, né, de estar aqui. Isso aqui eu acho que é uma realização de um sonho, a gente já vinha planejando isso. Isso tem muito a ver com o nosso livro aí, né, questão dos sonhos. E eu acho que esse tema é importantíssimo para a gente chegar aonde a gente quer chegar. A autoliderança traz muitas coisas boas, inclusive de responsabilidade, né, vários temas que nós vamos abordar. Então, eu tenho certeza que quem ouvir aqui não vai sair como antes. Excelente! E esse podcast é feito por nós. Nós somos coautoras do livro O Poder dos Sonhos e, como a Marcela falou, nós estamos realizando um sonho de estar falando com pessoas para desenvolvimento pessoal. Eu na área de emoções, a Mauri na área de desenvolvimento de carreira e a Marcela na área de bem-estar. Então, vamos fazer desse podcast o nosso sucesso, certo, Sim, Marcela? com certeza. Vamos! Excelente! Então, vamos lá. Mauri. O que é autoliderança? Por que a autoliderança é importante? A autoliderança é uma capacidade que a gente tem de liderar a si mesmo. Então, hoje a gente fala muito sobre liderança de alta performance, mas antes de a gente conseguir liderar alguém, a gente precisa olhar para si mesmo, né? A gente precisa entender sobre os nossos talentos, sobre as nossas habilidades, sobre como a gente pode atuar, né? Com o que a gente pode oferecer, o que a gente precisa se desenvolver, para poder a gente conseguir ter uma visão mais ampliada sobre o outro, né? Então, isso traz uma liderança muito mais assertiva, humanizada. Então, a autoliderança ela é muito importante para o profissional gerenciar a carreira dele. Excelente, excelente. E você, Marcela, você está no meio termo, né? Você trabalha na parte de seletista, como empresa, como empresária, e também está indo pela parte da consultoria. E uma das coisas mais importantes é o bem-estar, que você frisa bastante esse impacto da autoliderança para que você tenha um bem-estar. Me conta um pouco disso. Eu acho que o bem-estar está ligado muito com a questão de autoliderança, no sentido de que quando a gente tem que ter autoliderança, a gente tem que se autoconhecer. E quando a gente se autoconhece, a gente consegue reduzir muita coisa, inclusive o estresse, né? Que é algo que eu vejo que nos profissionais de hoje em dia, pela essa questão da gente ter um senso de urgência hoje muito grande, as facilidades estão grandes, mas a gente também, em contrapartida, tem que entender que a gente tem que ter qualidade de vida, tem que ter bem-estar. Então, isso é autoliderança, a gente se autoconhecer, se autodisciplinar. Se a gente não tiver isso, não teremos qualidade de vida e isso aí pode dar um problema lá na frente. Verdade, o que vocês falaram com relação a bem-estar, qualidade de vida. E eu sou terapeuta, né? Eu sou terapeuta de transtorno emocional e a autoliderança visa muito a questão de você liderar as suas próprias emoções, né? E conhecer as suas emoções, saber os seus limites, até para o desenvolvimento da própria carreira. E quando você se autolidera, você se conhece, você tem um autoconhecimento dos seus limites, você conhece até onde você vai, você estabelece limites. Como você falou, você estabelece limites para você ter qualidade de vida. E isso faz diferença no teu processo, principalmente porque estamos na semana do empreendedorismo. E nessa semana do empreendedorismo nós precisamos saber se conhecer, saber quem nós somos, saber liderar a nossa carreira, porque quando a gente é empreendedor, a gente precisa realmente saber para onde a gente está indo e se motivar, né? Porque a gente precisa se motivar o tempo todo. Às vezes, você é empresária, né? Você saiu da CLT e agora você é empreendedora e empresária. Como é se motivar? Requer realmente muita autoliderança, né? Essa habilidade, essa capacidade, porque não tem como realmente ter autoliderança, como vocês falaram, sem o autoconhecimento, né? E a gente vê que o autoconhecimento é muito sobre o que a gente acredita a respeito de si mesmo, sobre o que a gente sabe a respeito de si mesmo, conhece a respeito de si mesmo. Então isso
esse conhecimento, esse autoconhecimento, ele impacta completamente no nosso potencial, ele impacta das nossas ações e dos nossos resultados. Então, para a gente se autoliderar, se autogerenciar, a gente precisa entender realmente as nossas capacidades, no que a gente tem de ponto forte, quais são os pontos que a gente precisa desenvolver. E isso vai trazendo para a gente também um senso de propósito, a gente vai conseguindo identificar os nossos porquês. Então, todo esse autoconhecimento traz essa autoliderança, né? De você conseguir sobrepor os obstáculos para ir em frente, né? Conseguir realmente vencer os desafios que vão aparecendo e aí, no meio do caminho. Tu traz essa questão de propósito, está muito relacionado também a essa questão de felicidade, né? E felicidade é o que eu sempre falo, não é momento de alegria, é importante momento de alegria sim, com certeza, nós temos que ter isso para criar memórias, mas a questão da felicidade é propósito de vida. Se a gente não tem um propósito, a gente não consegue seguir, a gente fica desengajado, a gente perde energia, mas quando a gente tem um propósito, não, a gente segue em frente, a gente sabe onde quer chegar e tem muito ligado à questão da autoliderança. É verdade, você ser feliz, uma coisa que você falou. Nós não temos o tempo todo momentos, somos felizes o tempo todo. Nós temos altos e baixos. Tem momento que eu estou feliz, tem momentos que eu não estou. Mas quando eu tenho propósito, eu sei a minha direção. Quando eu tenho um sonho, eu sei para onde eu devo ir. Quando eu tenho um sonho, eu sei o que eu devo fazer. A vida, ela não é o tempo todo estável, equilibrada, porque senão ela fica chata. Mas ela é desafiadora. E ela te desafia desde o momento em que você acorda. E o momento em que você acorda são as primeiras sensações, as primeiras emoções, e isso vai direcionar o teu dia. Pode direcionar para o bem ou para o mal. Às vezes você levanta, dá uma topada, né, na cama. Ai, meu dia vai ser horrível, não sei o quê. Se você acredita nisso, vai ser. Mas se você dá uma topada e diz, ok, então é o meu primeiro desafio. Se é o meu primeiro desafio, eu vou mudar o meu dia. O que eu vou fazer de diferente? Ah, dei uma topada? Eu posso acreditar que eu vou me despertar para um futuro melhor, para alguma coisa que está me dizendo, olha, levanta, acorda, faz alguma coisa diferente. E autoliderar é justamente liderar os teus sentimentos, os teus pensamentos, as tuas emoções. Porque todo pensamento, ele gera um sentimento. Toda emoção, ele é um reflexo daquilo que você pensou. Porque lá atrás, quando nós éramos crianças, nós não pensávamos, né? Nós só tínhamos o sistema límbico, só tínhamos emoção. E aí, depois a gente foi conectando a emoção às palavras, e aí essas palavras, elas se transformam nas emoções com muita facilidade. Muda teu comportamento, as tuas palavras, tu muda as tuas emoções. E vocês, me digam uma coisa com relação a que exemplos vocês dariam para uma pessoa que, por exemplo, está precisando se desenvolver na carreira, mas precisa ter essa autoliderança. Aí depois a Marcela fala de bem-estar. Tudo bem. Hoje em dia a gente vê que tem muitos profissionais no mercado que eles são muito bons. Eles têm muitos talentos, muitas habilidades e eles estão ali se deparando com grandes oportunidades, mas eles não têm autoliderança. Eles não conseguem liderar as suas emoções, eles não conseguem liderar as suas ações. Você estava falando emoções, pensamentos que geram ações. Então a gente vê hoje no mercado atuando muitos profissionais que eles não conseguem ter essa capacidade de autoliderança. Então eles não conseguem começar um curso e terminar, eles não conseguem buscar um desenvolvimento mais estratégico para a carreira deles, eles não conseguem aproveitar as oportunidades, porque eles não estão entendendo muito bem como é que eles podem lidar com as suas capacidades, com os seus limites, com as suas emoções. Então, hoje a gente vê que está tendo uma geração, principalmente quando se trata de geração Z, né, essa questão da autoliderança, ela precisa muito, né, nunca se falou tanto, né, nessa necessidade de uma geração ela buscar realmente o autoconhecimento, a autoliderança, para que ela consiga realmente lidar com os seus comportamentos e consiga atender as expectativas do mercado, das organizações. Que geralmente a geração Z, ou outras pessoas também, elas olham para fora. Né? Elas transferem a responsabilidade pela sua carreira, pelo seu sucesso, pelo seu negócio para os outros.
E quando ela olha para dentro, ela começa a olhar para dentro, vê essa autoliderança em si, ela começa a assumir a responsabilidade sobre o seu projeto, progresso, sucesso, sobre a sua carreira. E esse olhar para dentro é o auto, né? Eu estou olhando para mim, eu estou me liderando. E eu acho que é o mais difícil. Muitas vezes as pessoas, você trabalha em RH, às vezes a gente tem que liderar os outros, né? Gerenciar os outros. Mas quando a pessoa começa a gerenciar a si mesmo, isso faz toda a diferença. Me conta a tua experiência. Então, vocês falando tudo aí, eu fico lembrando aqui que não tem como a gente não associar isso com a questão do plano de desenvolvimento individual, que é o famoso PDI, né? Sim. Isso aí é uma autoliderança. Sim. Porque a gente tem que ter responsabilidade também conosco. Entender que a responsabilidade de carreira, de vida, também é nossa. Né? Então, falando um pouco assim de autoconhecimento, eu acho que um dos pontos que eu não posso deixar de falar é a questão da psicologia positiva, né? Que foi algo que surgiu e que ele traz uma coisa muito interessante, que é as forças de caráter. Então, se autoconhecer, conhecer suas potências, suas forças. O que eu sou bom? Eu não estou negacionando aquilo que eu tenho de melhoria, mas eu vou focar no que é bom, no que eu tenho de melhor. Eu vou fortalecer, isso, né? Nas minhas forças. Como que eu posso pegar essas minhas forças e colocar elas na prática do dia a dia, na minha autoliderança? Eu vou me autoconhecer. Então, é muito mais fácil de eu fazer um direcionamento de plano de carreira e, com certeza, de autoliderança, porque o PDI está muito ligado a isso. Quando você fala das forças, né? Você é especialista, você fez psicologia positiva, não foi? Isso faz muita diferença porque a gente começa a olhar aquilo que eu tenho de qualidade, né? Apesar de eu ter os meus defeitos, as oportunidades de melhoria, mas a gente tem o costume, o hábito de olhar mais para o que a gente é ruim. Isso. E quando a gente muda a visão, o óculos para olhar aquilo que eu sou bom, isso traz uma energia positiva, isso traz uma satisfação, porque nós, quando criança, a gente fazia as provas, né, tudo bonitinho, aí tirava as notas, né, mas ninguém olhava para aquela nota, a melhor nota, olhava para a pior nota, né? E aí o que acontece? A gente acabou sendo doutrinada a olhar para o pior, e dessa forma você começa a olhar para o melhor. O que você pode transformar isso, que pode fortalecer você e até direcionar. Eu sei que você fornece esse tipo de pesquisa, de questionário, isso, né? A verdade, a psicologia positiva deve estar se perguntando como que eu vou saber o que eu tenho de mais forte. Na verdade, nós temos sim um teste, que é o teste VIA. Ele tem tanto na forma gratuita como na forma paga, que lá você faz, tá? E aí você já vai saber quais são os pontos fortes. Nós temos 14. Né? Mas sempre nós temos 5 que são de assinatura, que esses são os mais fortes. Excelente. Então você tem como usar isso a seu favor em todos os sentidos, seja no trabalho, seja na sua vida, porque você vai conhecer ali o que você tem de melhor. E aí a psicologia traz isso, a positiva, no sentido de que quando eu reconheço o que eu tenho de forte, com certeza eu vou trazer coisas assim de muita potência para minha vida, até de eu com o outro, né? Porque a gente tem muito isso, a relação conosco, mas também a relação com o outro. Me dá uma característica dessa. Olha, uma das minhas é perseverança. Excelente. Como é que tu usa isso? Perseverança, eu fiquei muito assim chocada com essa questão quando eu fiz, porque era muito relacionado comigo, é a primeira força que eu tenho. É a questão de você não desistir de nada. Você pode até passar percalços, mas você vai continuar, e realmente sou dessa forma. Excelente. E eu entendi que eu funcionava assim. Então, em algumas adversidades que eu tive, eu lembrei, não, eu tenho perseverança, e eu vou em frente. Me dá um caso que você foi perseverante, só para gerar um exemplo. Olha, eu acho que na minha carreira eu passei muitas adversidades, né, com pessoas, de eu não acreditar, às vezes, em mim mesma, no meu potencial como profissional. Eu tinha muito medo de falar. Isso aqui, para mim, já é uma perseverança. Excelente. Então, isso é um caso. E na questão profissional mesmo, né? De a gente passar por situações de que as pessoas, às vezes, nem estão achando aquilo, e eu achava que era um problema comigo. E não era. Era um problema de eu mesmo não me autoavaliar e dizer assim, eu tenho essa capacidade. E aí eu vi, disse, realmente eu tenho essa força, eu consigo usar, e hoje eu posso te dizer que com tudo que eu passei, eu consegui seguir em frente. Excelente. Então, se você quiser saber as suas forças, onde que as pessoas vão? No VIA, tá? É só você colocar no Google, colocar VIA, que é VIA, e aí vai entender lá que tem um teste, é só você entrar e se cadastrar, e você terá a versão gratuita, e você já vai ter, sim, as 5 forças de caráter mais fortes em você. Excelente. E você? Muito legal. Como você, por exemplo, daria uma dica
para as pessoas que estão nos ouvindo com relação a o que é um exemplo, uma prática que elas podem usar para ter autoliderança e ter um desenvolvimento na sua própria carreira. Pegando o gancho de vocês também, né? Falando sobre essa questão de forças do caráter, né? Dos seus talentos, a gente sabe que os talentos é você fazer o que você ama, o que você faz bem, o que serve as pessoas. Isso é o seu talento, né? Que pode ser natural ou pode ser aquele adquirido. Então, esses talentos identificados no VIA são os naturais e se a gente olha para eles realmente, entendendo que eles já são talentos que a gente consegue olhar para eles investindo, desenvolvimento, a gente consegue transformar esses talentos em pontos fortes. Então é isso que realmente faz o profissional saia, né, de um profissional mediano para um de alta performance. Ele olha para o ponto que ele tem já mais facilidade, por exemplo, se eu tenho uma facilidade com perseverança, eu vou olhar de uma forma mais focada para aquilo e vou desenvolver de uma forma que venha agregar na minha carreira, e isso vai fazer, porque eu vou conseguir fazer com mais naturalidade, com mais facilidade do que o outro, né? Então, se eu me capacitar, me desenvolver, eu consigo me diferenciar com mais facilidade, né, dos demais que estão ali, né, ao meu redor. Então, é um ponto que realmente os profissionais de alta performance, eles estão de olho, né? O que eu faço bem, né? Qual é o meu talento? Tudo bem. Então, agora eu vou focar muito mais nesses talentos, né, para eu desenvolver e virar uma referência naquela área. Então, se eu sou muito boa, um exemplo, em comunicação, e eu começo a desenvolver cada vez mais aquela habilidade, eu consigo ser referência naquele assunto, naquele conteúdo, e aí eu tenho mais facilidade que os demais, né? Mas isso não significa também que se eu não tenho essa habilidade, eu não posso nunca chegar a uma alta performance naquela habilidade, não é isso. Se você... A gente tem até assim, aquele exemplo do Messi e o Cristiano Ronaldo, né? O Messi já nasceu com talento, né? Um talento natural, e o Cristiano Ronaldo ele adquiriu. E eles estão ali, né, tete a tete, o Messi com um pouco mais de facilidade, né? Porque já é natural, né? Mas o Cristiano Ronaldo, ele treinou muito. E ele chegou a um nível muito incrível. De excelência. Né? De excelência. Então, é possível, né? Mas se a gente tem um talento natural, a gente investir, a gente vai ter mais facilidade que os demais, e a tendência é que a gente se destaque mais, a gente se diferencie mais. Né? Então, hoje o mercado ele fala muito sobre isso, né? Foque, né, nos seus talentos, desenvolva-os até torná-los pontos fortes. Né? Então, até você ser referência naquele conteúdo, naquele tema. E isso é muito importante, a gente ter a autoliderança para isso, né? Porque a gente vai buscar esse autoconhecimento que anda muito de mãos dadas com a autoliderança. E aí a gente vai buscar esse PDI, né? Esse plano de desenvolvimento. Qual é a habilidade que eu preciso desenvolver, né? De repente, a habilidade que eu já tenho, que eu quero destacá-la. E aí eu vou verificar qual é o impacto que aquela habilidade vai trazer para mim, para minha vida, para minha carreira. E depois eu vou estipular um prazo. Até quando eu vou me propor a desenvolver aquela habilidade. São os 3 principais, né? Mas como que você vai fazer? Também tem, eu vou através de mentoria, de curso online, eu vou buscar referência, eu vou treinar, vou me arriscar aquela habilidade, né? Então, e isso vai fazendo com que você, né, essa autoliderança vai trazendo um diferencial competitivo para a sua carreira. Excelente. Então, assim, pelo que vocês falaram, que eu acho que é muito importante, a questão de você saber as suas forças, né? Você saber identificar e estabelecer quais são aquelas características, aquelas habilidades que você precisa desenvolver, porque se eu posso ter uma habilidade nata, como eu posso ter uma habilidade adquirida. E quando a gente casa essas duas informações com mais as emoções, porque, por exemplo, eu posso duvidar de mim. Pô, será que eu sou capaz? Será que eu não sou capaz? E aí vem a questão de gerenciar as tuas próprias emoções e saber quais são. Como você falou, eu posso saber quais são as minhas forças através do VIA, eu posso desenvolver as minhas habilidades através de uma mentoria, eu posso tratar, curar, resolver as minhas emoções através de uma terapia. Então, tudo é possível, depende do que você deseja, né? Depende do teu sonho, depende dessa autoliderança. E se você não sabe, se você tem dificuldade de saber ou identificar, a gente já deu o caminho para elas. E vocês podem identificar esse caminho e dizer, é para cá que eu vou. Agora, a persistência
de seguir, a disciplina de seguir vai depender de cada um, né? Vai depender, por isso que é importante o motivo, é importante o sonho, é importante identificar as suas emoções, porque quando eu identifico as minhas emoções, eu consigo desenvolver na carreira, eu consigo ter uma qualidade de vida, eu consigo ter um bem-estar, eu consigo me colocar no mercado, eu consigo ter, por exemplo, eu posso conseguir uma vaga de emprego, eu posso ser uma empresária, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu me domino, né? Eu tenho essa autoliderança, e dominar a si mesmo faz toda a diferença. Então, gente, se vocês querem ter autoliderança, se vocês querem ter uma carreira, nós temos a Mauri aqui, que é responsável por desenvolvimento, nós temos a Marcela, que trabalha nesse ramo de bem-estar, trabalha em RH, direciona outras pessoas, e tem a mim, que sou terapeuta, que trabalho com as emoções. Então, façam a diferença, isso faz total diferença na vida. E me diga uma coisa, Marcela, se você pudesse dar, assim, um primeiro passo, qual seria o primeiro passo que tu daria para uma pessoa que às vezes não conhece, não sabe o caminho que ela deve seguir para a autoliderança? Tu já deu as forças, mas assim, a primeira ação, a primeira atitude, porque a gente tem aquela escada de crescimento, né? E aí as pessoas focam no final, mas ela esquece do primeiro passo que ela tem que dar. Qual seria o primeiro passo que você indica para ter um bem-estar e ter uma autoliderança? A gente não pode falar de bem-estar sem não falar de saúde, né? Saúde física, para que a gente possa ter saúde mental. Então, o primeiro passo, você tem que saber se está tudo bem com você, a questão de saúde, isso é muito importante. Eu vejo que as pessoas, elas negacionam muito isso, né? Isso eu acompanho no meu dia a dia do trabalho. A gente vê que a questão de saúde é algo que vai mexer com todo o teu contexto de trabalho e de vida. Então, primeiro passo, ver como é que eu tô bem? Tô auto me cuidando? Esse é o primeiro passo. Eu tô me cuidando? E a gente vê muito, desculpa, Marcela, me meter, mas, por exemplo, mulheres. As mulheres no início da carreira, principalmente executivas, gestoras, às vezes são algumas vezes básicas, algumas vezes são masculinas, né? Não são tão femininas. E aí acabam negligenciando essa parte do autocuidado que você falou. Tem. A mulher, ela tem muito isso, né? Ela quer ser a super-heroína de tudo, né? Até porque a mulher, ela tem esse contexto, né? Ela é esposa, ela é mãe, ela é filha, ela é autoindependente. Então, ela tem que ter muito cuidado com isso. Então, a gente vê pelos dados que a gente acompanha que o autocuidado de mulher é muito baixo. Tá? Mulher, ela tem essa dificuldade de se cuidar, de procurar, e quando ela vai ver, a situação já está um pouco, né, além do que deveria estar. Ela cuida dos outros, né? Exatamente. Ela olha muito para o outro e esquece dela mesma. Eles olham muito para a questão da família, muito para a questão de trabalho, né? Tem aquela senso de urgência de querer chegar logo e esquece dessa parte. Então, o primeiro passo, eu acho, que é você ter esse autocuidado e depois se autoconhecer. E aí fica a dica também do teste DISC. Eu acho que é um teste que também tem, né, na internet, tem versão paga, que você pode fazer e você vai ter um autoconhecimento de todo também, seu mapeamento comportamental. E é importante a gente saber como a gente funciona, se eu sou uma pessoa mais analítica, planejadora, se eu gosto de ficar mais tempo parada ali, não, eu gosto de coisa executora, eu gosto de conversar, então a gente tem que se autoconhecer, até para que a gente tenha assertividade de se autoliderar e também de estar no cargo correto, ou também numa carreira empreendedora, né? E não esquecer que empreender é aprender. Isso eu nunca esqueci. Empreender é aprender. Aprender o todo tempo, isso. Né? O tempo todo tá aprendendo. Mas uma coisa que você também falou do autocuidado, da parte física. Sim. Né? A questão de você fazer exercício, fazer exame. Os homens também têm dificuldade de ir ao médico, né? Sim. Eles se acham super-homens também. Então, não é só a questão da mulher. O homem e a mulher precisam ir acompanhar. Porque nós temos fases, né, Mauri? Nós temos fases de hormônios, mas as mulheres têm fases hormonais diferentes. Os homens, às vezes, têm a idade, então precisam acompanhar a parte física, comer bem, né? Dormir bem, descansar, né? E fazer uma academia, porque tudo isso são coisas que a gente traz, né? A gente adquire, a gente modifica o comportamento para dentro trazer energia. Isso faz muita diferença. E tu falou aí do sono, eu lembrei agora que recente eu tive aí no Congresso de Qualidade de Vida. E aí lá eles falaram muito essa questão do sono. O sono é qualidade de vida. Se a gente não tem um sono eficaz, um sono de qualidade, isso vai afetar muito a nossa questão neuro, né? Então a gente não vai ter produtividade em nada, a gente não vai ter saúde,
até a física é afetada. Então, o sono é muito importante. Sim, porque durante o sono você tem uma limpeza mental. Isso. E se você não faz essa limpeza adequada, você acaba acumulando sujeira. E essa sujeira pode impactar no seu desenvolvimento. Você trabalha com jovens, tem faixa etária de... Não tem faixa etária. A partir de 18 anos, geralmente, mas eu tenho também mentoradas de 53. Olha que excelente. Tem uma de 53, tem de 47. Excelente. E com essas idades, com essa flexibilidade, esse leque de pessoas, o que tu percebe que faz diferença aqui, como eu falei para Marcela, primeiro passo, ela falou autoconhecimento. Para você, qual seria o primeiro passo que essas pessoas precisam dar, ou para fazer uma mudança de carreira, ou para entrar numa nova carreira, para ter essa autoliderança? Elas precisam buscar essa clareza profissional. Porque quando a gente fala em clareza profissional, a gente entender quais são os nossos talentos, nossas habilidades, os nossos interesses, quais são as nossas preferências, né? As minhas preferências, um exemplo. Qual é a semana ideal para mim? O que é o conceito de sucesso? Então, eu preciso ter clareza sobre esses itens para que eu consiga planejar, né, os meus passos. Eu consiga realmente ter essa motivação para agir diante, né, dos cenários, das situações que eu preciso durante, né, o dia a dia. Então, eu entender quais são as minhas habilidades, eu preciso buscar essa clareza, né, as minhas capacidades, entender as minhas preferências, porque quando a gente olha para isso, a gente entende que até a nossa roupa, ela é impactada pelas decisões que a gente toma sobre o nosso trabalho. Então, as pessoas que a gente convive, a roupa que a gente usa, né, então a gente vê a nossa rotina, a hora que a gente acorda. Então, se a gente tem clareza sobre isso, a gente começa a buscar mais essa autoliderança. Não, eu quero isso para minha vida, é a semana ideal para mim, é um conceito de sucesso. Por exemplo, para mim, um conceito de sucesso é eu poder ter a liberdade de levar minha filha na escola todos os dias pela manhã. Excelente. Então, se eu trabalho num distrito, né, que eu preciso pegar a rota 5 horas, 5h30, um exemplo, eu não consigo ter isso, né? Então, para mim, um conceito que faz parte do meu conceito de sucesso é arrumar minha filha e levar para a escola, né? Dar o café da manhã. Então, a gente entender isso já traz para a gente uma capacidade extraordinária de autoliderança. Porque diante das dificuldades, a gente consegue ser muito mais resiliente, a gente é mais persistente, porque a gente põe na balança e a gente vê que realmente o que a gente mapeou ali, a gente teve de entendimento sobre o que é sucesso para a gente, pesa muito mais, né, do que o que está acontecendo, né? E aí a gente olha também para as oportunidades, porque, como eu falei, muitos profissionais perdendo grandes oportunidades porque eles não conseguem gerenciar realmente, né, a sua carreira, eles não buscam desenvolver essa habilidade de autoliderança, de liderar a si mesmo, e isso impacta completamente, né? Então, muitas vezes eles sabem as capacidades deles, né, os interesses que eles têm, quais são as preferências, têm clareza sobre isso, mas quando chega na hora das oportunidades, eles não conseguem identificar de uma forma mais eficaz. Porque eles não buscam essa autoliderança, né? E Maura, eu queria te fazer uma pergunta. Pode fazer. Essa questão aí de mentoria que tu vem fazendo, o que mais assim tu vê que é mais evidente assim nos pedidos, né? Nas conexões que eles trazem, no que eles relatam para ti? Tu poderia trazer para a gente aqui, não, o que eu mais vejo é isso, e o que tu indicaria para que as pessoas pudessem desenvolver melhor? São duas habilidades que eu vejo assim que são predominantes. Inclusive, eu posso dizer que 100%. Que vêm, que fazem, né, preenchem o formulário, aplicam, né, o formulário para participar da mentoria, para eu entender qual é realmente alinhar expectativas, entender qual é o principal interesse naquela pessoa fazer a mentoria comigo. E elas sempre colocam sobre autoconfiança e clareza. Elas não sabem muito bem o que elas querem, elas não sabem se elas querem fazer transição de carreira, se elas querem continuar na carreira que elas estão, o que elas precisam fazer, o que elas precisam desenvolver. Então, eu já peguei casos de pessoas que elas queriam fazer transição de carreira e eu acessei, assim, essa pessoa a muitos materiais, assessments e informações sobre clareza profissional, e ela entendeu que não era nada daquilo, né? Ela queria transicionar de designer para desenvolvimento humano.
Totalmente. E aí, usando Oposto. ferramentas, ele veio, nossa, não é isso. Né? Inclusive, hoje ele atua numa multinacional como designer, tem a sua própria empresa, que ele constrói identidade visual para as empresas também, está muito bem. Então, nossa, a gente vê o quanto que realmente a questão da autoconfiança também compromete muito. Profissionais que são cargos de gerência há muito tempo, né, de empresas muito renomadas que não conseguem ter essa autoconfiança. Assim, se pergunta qual é a sua principal vulnerabilidade, a questão da confiança. Preciso ter mais autoconfiança. E isso impacta na sua autoliderança, né? Porque eu não acredito na minha capacidade, né? Então eu acabo nem indo para frente, nem começando um trabalho de desenvolvimento, porque eu não acredito que eu posso. Duas coisas interessantes que você falou. Clareza. E isso, clareza, é algo que faz o diferencial na nossa autoliderança, porque quando eu tenho clareza do que eu quero, quando eu tenho clareza de quem eu sou, eu consigo me autoliderar. E quando eu tenho clareza do que eu sinto, eu consigo me comunicar. Eu consigo me comunicar de formas diferentes. Por exemplo, desculpa, às vezes eu tenho clareza que eu quero ser uma pessoa extrovertida, eu quero ser uma pessoa comunicativa, mas eu me visto e eu me comporto de forma acanhada, né? Ou seja, eu não me percebo assim. E o que eu comunico para as outras pessoas não é aquilo que eu quero passar. Então, se eu tenho clareza de como eu me percebo, de como eu me sinto, eu me comunico. Você falou de roupa, né? Você vai para uma entrevista, você vai de uma... Dependendo do cargo, você tem que se preparar para se comunicar. Porque a primeira coisa que fala é a imagem, né? Certeza. A tua imagem fala tudo sobre você e ela pode dizer tudo sobre você. Então a clareza vai te ajudar. A autoconfiança como você falou, autoconfiança. Poxa, eu sei o que eu quero transmitir, então eu confio na minha postura. Então eu vou me posicionar de uma forma adequada. E aí, gente, é fantástico essas palavras, olha, clareza e autoconhecimento e Cristina, confiança, né? Nesses atendimentos que você faz aí, né, de terapeuta, tudo, qual é a maior dor que as pessoas trazem? O que você deixaria aqui pra gente de ensinamento sobre isso ou de desenvolver? Dor. Legal. Essa vem muito a calhar com o que você falou de clareza. Porque muitas pessoas chegam comigo e dizem assim: eu sinto uma tristeza, eu sinto uma ansiedade, eu sinto, mas eu não sei. Eu não sei qual é a causa disso. Eu não sei qual é a origem disso. Isso está impactando no meu trabalho, isso está impactando na minha carreira. Então, clareza também é uma coisa importante, porque como é que eu vou resolver um problema emocional se eu não sei? Se eu não sei qual é a causa disso, se eu não sei de onde vem, se eu não sei qual é a origem disso. Então, quando eu tenho a clareza, por quê? Vamos lá. Quando a gente é criança, aí os nossos pais falam pra gente: menino, não chora, engole o choro, né? E você cresceu ouvindo isso. Quando você chega na fase adulta, você é uma pessoa sisuda, você engole o choro, só que aquilo vai para dentro do teu corpo e vai somatizar. E aí pode somatizar com comida, a pessoa pode ficar gorda, vai somatizar com uma dor no estômago, vai somatizar de alguma forma, ou então ela vai chorar do nada. E ela não vai saber por que ela está chorando. Porque ela acumulou tanto choro durante a vida inteira que vai chegar na fase adulta que ela vai ter que botar para fora. Ou ela bota através do choro, ou ela bota através de uma dor, de ansiedade, de depressão, ou ela vai botar de alguma forma essa emoção que, por exemplo, ela vai adoecer. Do nada. Por exemplo, às vezes um pingo d'água vai ser o suficiente para ela transbordar. Porque ela acumulou muita coisa, então ela não sabe a causa. Porque isso foi marcado na infância dela. Então lá na infância, ela aprendeu de que ela não podia chorar. E aí ela não chora. E aí quando chega na fase adulta, alguma coisa vai ter um impacto tão profundo que vai trazer essa emoção latente. Então a clareza é justamente na terapia. Eu faço essa pessoa saber onde foi o início para que ela resolva este problema. Eu vou mudar o passado dela? Não, eu não vou mudar. Mas ela agora que ela é mais madura, ela é mais experiente, ela consegue voltar lá. Porque a nossa mente, ela tem uma neuroplasticidade que tudo o que eu sinto hoje, mesmo que seja referente ao passado ou referente ao futuro,
eu tô sentindo no presente, então eu consigo ressignificar essa emoção. E quando eu ressignifico essa emoção, eu consigo avançar, porque agora eu reconheço, agora eu tenho clareza. Ah, eu tô chorando por isso. Ah, então tá bom. Então eu posso mudar esta emoção? Posso mudar essa emoção. Ah, então quando o meu chefe briga comigo, na verdade eu fico chateada, não porque ele te machucou, mas é porque aquilo acionou um gatilho do teu passado que fez você chorar. E aí você não sabe, você se sente frágil, a mulher se sente frágil, o homem ele fica tenso porque ele fica com raiva, às vezes ele explode com a raiva, porque é uma emoção que ele está tentando controlar, né? E isso na carreira, quando a pessoa se conhece, ela sabe o que ela quer e ela, eu percebo que eu briguei com a pessoa do nada, em casa. A gente se controla muito no trabalho. No trabalho a gente se controla, mas em casa tu descarrega as tuas emoções. Coitado do marido e dos filhos, tu descarrega as emoções. Porque quando tu descarrega, ali é o teu ambiente seguro, que tu vai ser quem você é. Mas se você já aprende a descarregar essas emoções antes, os teus filhos, o teu marido, a tua esposa, ela agradece. Ela vai ficar muito bem. Por quê? Porque você não vai ser uma válvula de escape, você vai aprender a direcionar essas emoções. Então é isso que faz a terapia. Ela te dá essa clareza e essa autoliderança emocional para você seguir, para você conquistar os teus sonhos. Muito legal, né? Muito top mesmo. E aí a gente acaba vindo para a família e treinando as nossas habilidades dentro, né, do nosso lar, da nossa família. É um ótimo lugar para a gente treinar, né? Porque a gente tem a opção ali de errar. Né? A gente vai para o mercado, a gente não tem essa opção mais. E assim, gente, o podcast está muito bom, mas a gente precisa encerrar. E aí, como a gente precisa encerrar, vamos encerrar com uma mensagem. Uma mensagem onde as pessoas te encontram, Mauri, na nossa rede social, para falar sobre mentoria, sobre autoliderança. Bem, você pode me encontrar nas redes sociais, no meu LinkedIn, Maureen Oliveira, no meu Instagram também, Maureen Oliveira, e através da Go People Consultoria, que é a minha consultoria, que é focada em treinamento e desenvolvimento, mas nós trabalhamos também com RS, trabalhamos com alguns temas como ESG, Team Building. Então, você pode me encontrar através dessas redes e nós... o time Go People vai estar assessorando você, a sua empresa, em relação ao desenvolvimento humano e organizacional. Então, conte conosco. Uma frase que eu quero compartilhar é uma frase, inclusive, que está no nosso livro O Poder dos Sonhos, que é: quanto mais você desenvolve habilidades, mais transformações em realidade. Né? Então, eu, Maureen Oliveira, a consultoria Go People, está para suportar, para apoiar esse processo de desenvolvimento, tanto seu quanto da sua empresa. Então, conte conosco e vamos ser protagonistas da nossa carreira através da autoliderança. Você, muito obrigada, meninas. Então, pode me encontrar no LinkedIn, Marcela Viana. No Instagram também é Marcela_MVO. Então, meu Instagram e meu LinkedIn, a gente está muito voltado ainda para a minha questão de carreira. Mas, se vocês quiserem contato, podem me acionar por lá. Eu posso fazer, sim, palestras de felicidade corporativa. Eu posso ajudar você na sua empresa com relação à sinistralidade de plano de saúde, que eu acho que é uma dor aí de muitas empresas, de muitos locais, de que como que eu posso administrar isso para esse custo não aumentar tanto, tá? Isso é uma dor que eu sei, que a gente acompanha. Então, se você precisar de alguma coisa em recursos humanos, treinamento, quer falar sobre felicidade, pode falar comigo. Felicidade, volto a dizer, não é momento de alegria, é propósito, é engajamento. E aí eu quero deixar para você aqui uma coisa que eu sempre falo: não ouçam as vozes negativas do mundo e das pessoas. Se eu fosse ouvir isso, eu não estaria onde eu cheguei. Então, a gente sempre vai ouvir muito mais coisas negativas do que positivas, mas você tem que o quê? Perseverar. Então, essa é a que eu quero deixar aqui para finalizar. Excelente. Vocês podem me encontrar no Instagram, Cristina Viana. No LinkedIn tá Cristina Viana Coaching. Eu sou terapeuta de transtorno emocional e eu posso ajudar vocês a descobrir as suas emoções, a liderar vocês com relação ao seu autoconhecimento. Fazer a diferença na vida de vocês começa com o primeiro passo, vocês reconhecendo quem vocês podem ser. E eu acredito muito que vocês podem ser muito mais do que vocês pensam. Porque pensar positivo faz a diferença na tua vida, mas reconhecer que você tem algo a melhorar
também faz a diferença, porque nós não somos perfeitos, mas poderemos melhorar sempre. Muito obrigada a todos, muito obrigada a vocês por esse Obrigada, gente. Obrigada, Foi ótimo. meninas. prazer. Eu acho.